Não é sorte, é estratégia. Essas 3 ações têm o potencial de disparar em 2025 e eu já estou investindo nelas. Eu vou te explicar o porquê e sem enrolação, vamos para a primeira. E a primeira delas é a Salesforce, código de negociação CRM, tem um valor de mercado aí de 300 bilhões, está sendo negociada a 40 vezes o lucro, com um dividend yield aí de 0,5%, mas esse não é o foco dessa empresa, o foco dela é crescimento. Quando a gente olha a valorização das ações dessa empresa nos últimos 5 anos, 80% basicamente indo com a média do mercado, nos últimos 10 anos 487%. E por que eu acredito que essa empresa vai disparar em 2025? Primeiramente, essa empresa ganha dinheiro com relacionamento com os clientes. Tudo que envolve o relacionamento de uma empresa com os clientes delas, essa empresa tem um serviço, tem um produto para oferecer, para ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro. Quando a gente olha aqui para as fontes de receita, a gente vê aqui que é bem diversificada, são praticamente aí 5 fontes de receitas que vem crescendo nos últimos anos. A gente tem Sales Cloud, Service Cloud, Platform and Others, Marketing Commerce, Intelligence and Analysis. Basicamente, tudo que envolve relacionamento do cliente com a empresa, ela tem um serviço. Basicamente seriam esses aqui. A gente tem serviço de marketing, provavelmente tem serviço de suporte, tem serviço de análise de dados. Basicamente, a empresa cobre tudo. E por que eu acredito que essa empresa vai disparar? Bem, quando a gente fala em 2025, 2024, é um ano que a inteligência artificial praticamente tomou conta. E essa empresa tem muito a ganhar com isso. Com a inteligência artificial, ela pode desenvolver vários novos produtos que podem atender a demandas que hoje em dia são realizadas por pessoas e podem ser substituídas por inteligência artificial. Então, de todas as empresas do mundo, a Salesforce pode oferecer um serviço, uma inteligência artificial para essas empresas, uma IA que vai gerar muito dinheiro para a empresa, porque a empresa vai estar economizando e vai gerar vendas em algumas dessas categorias aqui. Nos últimos anos, pode ver que a empresa vem crescendo 10% ao ano e, para mim, com a inteligência artificial, esse crescimento tende a continuar. Quando a gente vê os riscos de investir nessa empresa, a gente vê que o principal risco aqui é a competição. E o principal competidor seria empresas como a Microsoft. Mas na minha visão, a Microsoft ela está bem focada em outras áreas. E a Salesforce não é nenhuma pequena empresa que a Microsoft pode chegar a engolir. Não, como a gente viu, é uma empresa de 300 bilhões de dólares que vem crescendo ano após ano. E para mim, é uma empresa que vai se beneficiar muito com a onda da inteligência artificial. E a segunda empresa é a Costco, a empresa de varejo que conquistou os investidores e os consumidores. Costco, código de negociação COSC, 400 bilhões de valor de mercado, sendo negociada a 53 vezes o lucro. Dividend yield 0,5, novamente não é uma empresa para dividendos, é uma empresa para crescimento. E o que essa empresa faz? Ela revolucionou a forma como o varejo funciona. Ao invés de colocar o lucro dela nos produtos que são vendidos, consequentemente deixar esses produtos mais caros, não, ela fez justamente o contrário. Olha essa receita aqui, tá vendo que ela é praticamente linear? Por que ela é linear assim? Ela fez o contrário, ela falou para os clientes dela, entra aqui, compra o que você quiser, leva tudo que você quiser, eu só quero uma coisa, me paga uma assinatura anual para você utilizar minhas lojas. Genial! Ela deixou os produtos dela bem baratos, não há praticamente um competidor com ela em quesito preço. E os clientes pagam uma assinatura anual, isso dá previsibilidade para a empresa e praticamente uma renda fixa aqui que vai crescendo todos os anos. Nos últimos 30 anos, a empresa cresceu 8,5% ao ano. Na verdade, nos últimos 10 anos, a empresa cresceu 8,5% ao ano. É praticamente uma renda fixa.
bastante previsível, bastante seguro e sem competidores, porque ela não compete com ninguém por preço. Os consumidores que vão lá, eles pagam uma assinatura e se eles não forem, a assinatura já está paga e é assinatura anual, então é uma fonte de renda bem recorrente. Quando a gente olha para os riscos de se investir nessa empresa, o principal risco seria justamente os clientes não renovarem a assinatura. Mas como eu falei, não tem concorrente, não tem outro varejista que implemente esse tipo de serviço, então é provável que os clientes continuem renovando assinaturas. Então essa é outra empresa que eu vejo com bastante espaço para crescimento. E a última empresa, S&P Global, a máquina de dados e inteligência financeira. Quando a gente olha para a S&P Global, o código de negociação SPGI é uma empresa com um valor de mercado de 150 bilhões de dólares, sendo negociada a 42 vezes o lucro, com um cash flow aí de 3,42%, que é incrível. A empresa não paga dividendos, 0,75% de dividendos, novamente. É uma empresa com foco em crescimento. E o que o S&P Global faz? Quando você pensa no S&P Global, basicamente você deve pensar no S&P 500, no índice S&P 500 e provavelmente pense que a empresa só faz isso, quando na verdade não. A gente vê aqui nas fontes de receita da empresa, a gente tem um índice, mas o índice corresponde a uma pequena parte da receita da empresa. Apenas 1 bilhão da receita da empresa corresponde ao índice. E a empresa fatura quantos anualmente? Por trimestre, mais de 14 bilhões. Então corresponde aí a 10% do faturamento da empresa. Além do índice, o que a empresa faz? Market Intelligence, que é basicamente fornecer dados financeiros para empresas. Então ela pega os dados das empresas listadas nas bolsas e ela simplesmente vende para outras empresas que trabalham no setor financeiro, para bancos, para pessoas que trabalham com day trade. Basicamente é isso. A gente tem o setor de rating, que ela vende a confiabilidade de uma empresa, ela faz a classificação da empresa de acordo com o nível de risco, e isso ajuda as outras empresas que querem emprestar dinheiro para as empresas. Então, basicamente, ela vende essas informações. A gente tem Commodity Insights, que é basicamente a mesma coisa que os rates e que os índices, só que para commodities. Então, se a gente vê que é uma empresa que não está só focada no mercado de ações, no mercado financeiro. Não, é uma empresa que diversifica, que está no setor de dados, é uma empresa de dados. Se a gente tivesse uma forma de falar, de resumir o S&P Global, dados, independente de qualquer coisa, é dados do setor financeiro, dados de endividamento, dados de commodities e dados de mobilidade. A empresa vende também dados de mobilidade, de trânsito para empresas que estão interessadas em saber. Então a gente pode ver que nos últimos 10 anos a empresa cresceu 8% ao ano, e o que é loucura. E o que mais me chama a atenção nessa empresa é o cash flow, free cash flow. Quando a gente olha o free cash flow da empresa, nos últimos 10 anos ele cresceu basicamente 17% ao ano, o que é coisa de doido. E os riscos? Quais são os riscos de investir nessa empresa? Cancelamento entre os pequenos consumidores. A gente tem pequenas empresas, até pessoas que podem se interessar pelos produtos delas, que acabam cancelando, mas novamente representa uma pequena parte. Então é uma empresa que não tem muito risco, é uma empresa que tem outros competidores, tem a Moody's que compete com ela no setor de rating, mas como a gente viu aqui, ela não é só uma empresa de rating, é uma empresa de índice, é uma empresa de rating, é uma empresa de dados de mobilidade, é uma empresa de dados de commodities, é uma empresa de dados do mercado financeiro. Então é uma empresa muito diversificado, muito diversificado. Até por isso ela está sendo negociada a um preço sobre lucro aí de 42%, porque o mercado sabe que é uma empresa bastante segura. Esse foi o vídeo de hoje. Se você se interessa, eu fiz um e-book sobre como encontrar as melhores empresas, que eu chamo de máquina de multiplicação. Um guia de como encontrar as melhores entre as melhores. Se você se interessa, essas 3 empresas aqui definitivamente são máquinas de multiplicação. Costco, S&P Global e Salesforce. Vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada se você se interessar. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e